A paz do Senhor Jesus a todos que escutarem essa mensagem. Amém? Irmãos, eu queria falar para os irmãos uma ilustração. É a história de um homem que ele vivia muito angustiado, muito triste, muito solitário. Ele não se conformava, irmãos, de ter perdido a sua esposa que ele tanto amava. Ele, irmãos, ele não se conformava porque ele amava muito a sua mulher. E ela ficou muito doente e acabou morrendo. E deixou ele e um filho de 5 anos para ele cuidar. E esse homem, irmãos, ele passou a beber todos os dias. Todos os dias esse homem ia beber. Ele não se conformava, acabou criando ódio no seu coração. E ele também ficou desempregado. Todo o dinheiro, irmãos, que ele pegava, fazendo bico aqui, outro ali, ele gastava tudo em bebidas e acabava esquecendo do seu filho, de sustentar o seu filho. E ele morava numa região muito bonita, né? Um lugar cheio de pedras, e tinha também um mar muito imenso. E um dia ele sentado ali, irmãos, naquelas pedras, olhando o horizonte, olhando o mar, o seu filho chegou por detrás dele. E a criança disse: "Pai, eu tenho fome." E aquele homem, irmãos, gritou com a criança: "Sai daqui, moleque!" E a criança novamente disse para ele: "Pai, eu tenho fome, me dá um pedaço de pão." E ele, irmãos, ele tratava só com arrogância aquela criança. E ele gritou com a criança: "Sai daqui, miserável!" E novamente, irmãos, aquela criança, né, estava sofrendo. Ele falou para o pai dele: "Pai, a minha barriga dói de fome." E aquele homem, irmãos, ele levantou com uma fúria tremenda, sem pensar em nada que ele estava fazendo. E ele disse para o seu filho: "Você vai ver o que é dor agora." Ele pegou aquela criança, irmãos, com muito ódio, e arremessou o seu filho dentro do mar. Ele jogou, irmãos, aquela criança dentro do mar. E por pura sorte, irmãos, aquela criança que caiu dentro do mar, ela caiu próximo a um pedaço de prancha, uma madeira. E aquela criança, irmão, se agarrou naquele pedaço de madeira, e as águas foi carregando aquela criança para muito longe, para muito distante. E aquele homem ali, irmão, sentado, embriagado, não se dava conta do que tinha feito. E o mar foi levando o seu filho cada vez mais longe, cada vez mais longe. E aquela criança, irmãos, foi parar no meio do mar. E estava vindo, né, um navio muito grande, enorme. E naquela embarcação do navio estava um marinheiro. E o marinheiro, irmãos, ele avistou aquela criança e começou a gritar: "Corram aqui! Corram aqui!" E todos que estavam dentro daquele navio correu para ajudar aquele marinheiro. E logo começaram a jogar boias para dentro daquele mar. E o marinheiro, irmãos, ele pulou dentro do mar para salvar aquela criança. E levaram aquela criança para dentro do navio. E logo prestaram primeiros socorros. E aquela criança estava muito fraca. E logo que aquela criança começou a melhorar, perguntaram para ela: "De onde você vem, menino? Como se chama seu pai?" "Meu pai? O nome do meu pai é Pai." "Como assim? Você não sabe o nome do seu pai?" "Não, eu chamava ele de pai." "E a sua família?" "Eu não tenho família. A minha mãe já morreu e eu morava com meu pai." "E o seu nome? Como você se chama?" Meu nome é Ivan." Então, irmãos, como aquela criança não tinha nada para se identificar, ele não sabia nem o nome do seu pai,
aquela criança foi obrigada a viver dentro daquele navio. E logo todos ali adotaram aquela criança, né? Começaram a amar aquela criança, né? E aquela criança foi crescendo dentro daquele navio com muito amor. E o tempo foi passando e aquela criança, né, muito dedicada ali, olhando tudo dentro do navio, ele começou a estudar muito e se formou. E aquela criança se tornou um grande médico, um grande doutor. E um dia aquele navio que o doutor trabalhava estava no meio do mar fazendo um trabalho. E no meio daquele mar avistaram um navio de pequeno porte que havia sofrido um acidente. E esse navio estava pegando fogo já. E todas as pessoas que estavam dentro desse navio se jogaram dentro do mar, né? E aquele navio grande foi salvar as pessoas, né, que estavam dentro do mar. E entre essas pessoas que estavam, irmão, feridas, tinha um senhor de idade bem avançada já. Ele estava muito ferido, doente, e levaram esse senhor para dentro do navio, para ele ter o primeiro atendimento. Ele precisava de cuidados mais especiais. E ele foi ali cuidado pelo doutor, e o doutor cuidou daquele senhor com muito carinho. E aquele senhor, irmãos, ele estava já morrendo. E ele pegou ali, né, uma confiança com aquele doutor, e ele queria desabafar nos seus últimos dias de vida. E o doutor estava com muito trabalho. Mas como aquele senhor, irmãos, ele estava, né, precisando de... O doutor sentiu, né, que aquele senhor, ele precisava desabafar. Ele parou para ouvi-lo. E aquele velho homem falou para o doutor: doutor, eu fui uma pessoa muito mal. Eu fui uma pessoa muito cruel. Eu fui uma pessoa egoísta. E um dia, doutor, passando em frente a uma igreja, eu ouvi uma canção que me chamou muita atenção. E eu resolvi entrar dentro dessa igreja. E eu ouvi uma palavra de salvação. E eu resolvi aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E como eu era, doutor, uma pessoa miserável, um beberrão, eu não tinha nada na minha vida, aqueles irmãos me doaram uma Bíblia. E essa Bíblia eu carrego comigo, doutor, aonde eu for. Essa Bíblia é a Bíblia que me salvou. Essa Bíblia é a Bíblia que transformou a minha vida. Mas tem uma coisa, doutor, que eu não consegui esquecer. Tem uma coisa que eu guardo comigo, doutor, que eu tinha um filho, doutor. Eu tinha um filho de 5 anos. E um dia, no momento de fraqueza, no momento de loucura, eu peguei o meu filho, doutor, e arremessei o meu filho no mar. E o doutor, irmãos, arregalando os olhos, disse para aquele homem: o que o senhor está falando? Sim, doutor, eu joguei o meu filho no mar. Será que Deus vai me perdoar por isso? Eu matei o meu filho, doutor. E o doutor perguntou para aquele homem: como se chamava o seu filho? E ele disse: o meu filho se chamava Ivan. E quanto tempo faz que isso aconteceu? Tem uns 20 anos atrás, doutor. Irmãos, aquele doutor pegou aquele senhor e começou, irmãos, a beijar muito. Abraçou aquele homem, irmãos, com muita força. E aquele doutor disse para aquele senhor: me abrace, que eu sou o seu filho. E aquele homem, sem entender nada, ele falou: meu filho, não é possível. Não brinque com meus sentimentos. Não brinque com a minha dor. Não, é verdade, eu sou o seu filho, eu sou o Ivan. Aí ele disse, irmãos, para aquele homem: quando o Senhor me jogou dentro daquele mar, eu me agarrei a um pedaço de madeira
E as águas foi me carregando, e eu fui salvo por um navio. E eu vivi dentro desse navio, me formei, estudei, e hoje sou esse doutor que o Senhor está vendo. E aquele senhor, irmãos, ele começou a abraçar também o seu filho e pedir perdão para ele. Me perdoe, meu filho, me perdoe. E aquele homem, irmãos, ele acabou morrendo nos braços do seu filho. Isso foi uma prova, irmãos. Foi uma resposta de Deus. Que Deus, ele mostra que verdadeiramente Ele perdoa os nossos pecados. E aquele homem morreu nos braços do seu filho. E aquele doutor, irmãos, olhando para o lado, ele viu aquela velha Bíblia que o seu pai carregava com ele. E ele adotou aquela Bíblia para ele. E ele lia todos os dias a palavra do Senhor. E um dia também, aquele médico resolveu, irmãos, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, irmãos? E ele, irmãos, ele aceitou a Jesus também e acabou recebendo a Jesus, Filho de Deus, na sua vida. E viveu na confiança, irmãos, e na certeza que um dia, como salvo, ele também encontraria o seu Pai lá na glória. Irmãos, essa história faz a gente refletir, né? Que aquele médico, ele tinha tudo, irmãos, para não perdoar aquele homem. Mas mesmo ele, irmãos, ainda não conhecendo a palavra de Deus, ele perdoou aquele homem, porque Deus, irmãos, ele é perdoador, né? E nós, como filhos de Deus, também devemos fazer o mesmo. Se a gente, irmãos, for fazer uma coisa, né, e nós sentir que não é certo, a gente devemos pensar primeiro: será que Jesus agiria dessa maneira? A nossa vida seria muito diferente, irmãos, né? E eu quero deixar essa palavra também para aqueles que não conhecem ainda a Jesus, que não aceitou a Jesus na sua vida, que tudo é no tempo do Senhor. Tudo é no tempo de Deus, né? Quando você sentir o chamado de Deus, né? Corra para os braços do Senhor, né? Porque eu também cometi na minha vida umas coisas também que, né? A gente é jovem, também erra. Fui também uma pessoa muito atribulada, mas Deus me quis mesmo assim. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E eu creio que na sua vida não será diferente, né? Que todos temos, né, um chamado. Deus te ama, meu irmão, né? Você não está sozinho. Deus sempre está contigo. E Ele está de braços abertos, só esperando, né, você resolver, né? Porque deveria ser o contrário, né? É Deus que deveria, né, nos escolher. E a gente diz, né, que nós aceitamos a Jesus. Mas Deus é misericordioso, né? Ele nos ama. E eu agradeço a quem ouvir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.